Olá galera, eu sou o professor Dinho e hoje nós temos um assunto importante que cai muito em vestibulares e Enem. O nosso assunto de hoje é bactéria. Então pessoal, falando sobre bactérias, nós precisamos entender a definição. O que é uma bactéria? As bactérias são organismos unicelulares procarióticos que podem ser encontrados na forma isolada ou em colônias e pertencente ao reino Monera. São micro-organismos sem núcleo celular verdadeiro e possuem como uma única organela o ribossomo. A definição da bactéria nada mais é do que um organismo unicelular, ou seja, ele é formado por apenas uma célula. Um organismo procarionte é um ser primitivo, a primeira célula que surgiu no nosso planeta, que pode viver tanto isoladamente quanto em colônia. Além disso, ela não tem núcleo, é um indivíduo anucleado, ou seja, todo o material genético não está delimitado por um envoltório nuclear, está disposto no citoplasma. E é claro, se são organismos procariontes, participam de um dos reinos classificados pela biologia, que se chama reino Monera. Características gerais: as bactérias apresentam um único cromossomo circular disperso no citoplasma. O DNA bacteriano não está associado a proteínas histonas. Bactérias, pessoal, possuem apenas um material genético, que é um cromossomo único. Está disposto no citoplasma, que a gente chama de DNA bacteriano. Esse cromossomo único, ele não está ligado a proteínas histonas. Proteínas histonas, a gente vai ver a ligação dela com os cromossomos no enovelamento dos cromossomos em células eucariontes. Nas células procariontes, como são células primitivas, esse material genético não está ligado nos cromossomos. Apresentam pequenos filamentos duplos de DNA circular denominados plasmídios. Possuem parede celular constituída de peptídeo-glicano. E outras características importantes é justamente um DNA circular, que é uma fita dupla de DNA que está também no citoplasma, e essa fita dupla, ela é um DNA circular que é chamado de plasmídio. Plasmídio, pessoal, quando a gente estiver gravando algumas aulas de biotecnologia, nós vamos falar que é importante o plasmídio numa tecnologia chamada tecnologia do DNA recombinante. E a partir dessa tecnologia é que hoje se produz, por exemplo, medicamentos e até mesmo hormônios como a insulina, que é utilizado pelos diabéticos para controlar os índices de glicemia no sangue. Além disso, pessoal, a bactéria, ela possui parede celular constituída por uma estrutura bioquímica chamada peptídeo-glicano. Peptídeo-glicano nada mais é do que a junção de proteínas mais carboidratos, proteínas mais açúcar. Podem formar esporos de resistência denominados endósporos. Podem apresentar um ou mais flagelos, mas estes não são formados por centríolos. Entre as outras características, as bactérias também têm a capacidade de produzir esporos, ou seja, endósporos, que são nada mais nada menos do que uma forma de resistência delas com as intempéries do tempo. Exemplo disso, nós citamos as bactérias do gênero Clostridium, a Clostridium tetani, que causa a doença do tétano, o problema com o tétano, e a Clostridium botulinum, que vai causar também o problema com a toxina botulínica. Mas isso é um assunto para o nosso curso de doenças microbiológicas. Com certeza vocês vão querer assistir tanto as doenças que nós vamos falar de vírus, bactérias, protozoários e fungos. Pode ter certeza que esse material é muito bom. E uma das estruturas importantes também nas bactérias, que é uma das suas características, é o flagelo, formada por uma proteína chamada flagelina e que não é estrutura dos centríolos. Na morfologia das bactérias, ou seja, no formato estrutural das bactérias, nós temos muitas das estruturas importantes que ela possui. Uma delas, por exemplo,
é a fímbria e a cápsula. São estruturas que, ao mesmo tempo, ajudam a bactéria a se ligar a substratos, ela também promove ali, juntamente com a cápsula, um fator de proteção para que possa impedir a fagocitose de células de defesa. Se você achava que só as células de defesa tinham seus artifícios para tentar capturar, um micro-organismo, mas, na verdade, esses artifícios todos a bactéria também tem. Já ouviu falar daquele negócio de carta na manga? Bactéria tem cápsula. Cápsula como estrutura lipídica, como uma estrutura ligada a essas fímbrias, ela também não vai deixar muito fácil assim a célula de defesa fazer a fagocitose. Então por isso que ela usa essas estruturas para impedir essa fagocitose, impedir esse englobamento e ao mesmo tempo também dar a ela uma proteção contra choques mecânicos. Outras estruturas importantes, como nós podemos dizer, nós falamos do flagelo para locomoção, mas eu quero citar, por exemplo, uma estrutura importantíssima que é o mesossomo. O mesossomo é uma estrutura, uma invaginação que existe ali na bactéria, na membrana plasmática da bactéria, a membrana interna da bactéria, que vai facilitar ali o transporte de substâncias e excreção de algumas substâncias da bactéria, mas mais do que nunca, o mesossomo está relacionado também à divisão celular desse organismo. Além dessas estruturas importantes, ela também tem a membrana plasmática, claro. Membrana plasmática nada mais é do que uma estrutura onde possibilita o transporte de substâncias, tanto de água, sais e outras substâncias que entram para a bactéria. É claro que ela vai necessitar também, como uma outra célula normal, de substâncias que ela possa utilizar no seu metabolismo energético, na sua reprodução, na produção de uma proteína. E é por isso que a bactéria, em uma das suas características, ela não tem estruturas de organelas membranosas. A única organela, vamos dizer assim, não membranosa que ela possui é o ribossomo. E o ribossomo ele tem a função de síntese de proteínas. O que é a síntese de proteínas? A produção de proteínas que essa bactéria vai utilizar. Para que ela vai utilizar? N situações. Ela pode utilizar isso para material genético, ela pode utilizar para ela mesmo em questão de formação e reparação da parede celular, em reparação da membrana plasmática. Em várias situações ela pode utilizar a síntese de proteínas com os ribossomos, ok? Em 1884, um bacteriologista dinamarquês chamado Hans Christian Gram, ele classifica as bactérias em dois grandes grupos. Vamos ver então esses dois grandes grupos classificados por Christian Gram. Veja que nós temos duas bactérias, dois grupos chamados de bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Essas bactérias, ele classificou essas bactérias por aquelas que, através de uma ação de um produto descolorante, mantivesse a sua pigmentação púrpura e aquelas que perderam a sua pigmentação púrpura. Nas que conseguiram manter a sua pigmentação, ele chamou de gram-positiva. E aquelas que perderam a pigmentação púrpura, ele chamou de gram-negativa. E por que gram? Óbvio, né, gente? O sobrenome dele, Hans Christian Gram. Então, bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas. Na parede celular da gram-negativa, a porção lipídica do LPS é também conhecida como endotoxina e podem atuar como um veneno, causando febre, diarreia, destruição das células vermelhas do sangue e um choque potencialmente fatal. E na classificação das bactérias, tanto gram-positivas quanto gram-negativas, descobriu-se que a morfologia delas é bastante diferente. As gram-positivas são bactérias com a parede celular mais espessa e apenas uma membrana plasmática, que é uma membrana interna. Já as gram-negativas possuem uma parede celular mais delgada, mais fina, mas com duas membranas plasmáticas, uma membrana interna e uma membrana externa. E nessa membrana externa, ela possui
uma estrutura chamada lipopolissacarídeo, ou LPS. Essa estrutura, ela é aquela que vai produzir uma endotoxina. O que é uma endotoxina? Toda vez que a gente fica doente, a gente sente uma febre. Febre, né, náusea, vômito, muitas vezes diarreia. Poxa, quem que causa tudo isso? É justamente esse LPS, produzido ali por uma membrana plasmática externa das bactérias, onde esse LPS produz uma endotoxina que causa todos esses efeitos colaterais quando começa ali um princípio de uma febre, de uma infecção, de uma diarreia, de uma dor de cabeça, de uma náusea, uma vontade de vomitar. Respiração. Bactérias aeróbicas realizam respiração celular. Necessitam do oxigênio para sobreviver. Bactérias anaeróbicas realizam fermentação. Estritas só sobrevivem na ausência do oxigênio. Facultativas sobrevivem com ou sem oxigênio. Quanto à respiração das bactérias, nós temos dois tipos, a respiração aeróbica e a respiração anaeróbica. Na respiração aeróbica, nós temos bactérias que utilizam o oxigênio para a sua sobrevivência e fazem toda a sua respiração como uma respiração celular. Na respiração anaeróbica, nós temos dois tipos, a estrita e a facultativa. Na estrita, são bactérias que sobrevivem na ausência do oxigênio. E nas facultativas, tanto faz, tendo ou não oxigênio. Quanto à nutrição das bactérias, nós temos as bactérias autotróficas e as bactérias heterotróficas. As bactérias autotróficas, elas produzem a sua glicose a partir da quimiossíntese ou da fotossíntese. Já as bactérias heterotróficas, elas são incapazes de produzir glicose, tendo ali como alimento apenas a partir da respiração aeróbica ou até mesmo da fermentação lática ou fermentação alcoólica. Quanto à reprodução das bactérias, nós temos uma reprodução assexuada e sexuada. Na assexuada, as bactérias se reproduzem por divisão binária, ou também chamado de cisparidade. Na reprodução sexuada das bactérias, nós temos três tipos: a conjugação, a transformação e a transdução. Na conjugação, uma ou mais bactérias, utilizando de uma estrutura chamada pilissexual, elas fazem uma permuta, a troca de pedaços de material genético entre elas. Na transdução, uma bactéria recebe um fragmento de DNA a partir de um vírus bacteriófago, que injeta nela esse fragmento de material genético. Resumo da aula de hoje: nós vimos a definição de bactérias, nós vimos as características gerais, nós vimos parte da morfologia e suas estruturas, nós vimos também a classificação das bactérias em gram-positivas e negativas, vimos também as formas de respiração, nutrição e reprodução das bactérias. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe com seus amigos, porque eu vou ficar muito agradecido. E não se esqueça, aqui a biologia não tem limites. Um grande beijo para você e até a próxima aula.